Boa tarde, eu estou aqui com a doutora Fernanda Matias. A doutora Fernanda Matias é doutora em biotecnologia pela USP, professora de biotecnologia na Universidade Federal de Mossoró, e empreendedora na área de biotecnologia. E nós convidamos a doutora Fernanda hoje para falar sobre a questão da diversidade, da inclusão, e o impacto disso dentro do mundo das ciências, né? Então, eu queria que ela começasse se apresentando, né, e dizendo, falando um pouco da trajetória dela dentro desse universo da ciência. Se é para a gente falar de diversidade, eu prefiro falar minha trajetória na inovação, porque como cientista eu nunca tive nenhum tipo de problema por ser mulher, mas como inovação eu já tive muitos problemas, inclusive assédio sexual, assédio moral, entre outros tipos de problemas, por ser uma mulher que trabalha na área de inovação. Então, eu comecei a trabalhar inovação quando no Brasil nem se falava a respeito disso, que foi ali em 2005. E quando eu cheguei em Mossoró, eu era a única pessoa, eu acho que ainda sou a pessoa mais qualificada. Naquela época eu era a pessoa, né, referência, mas hoje eu ainda sou a pessoa mais qualificada na área de inovação aqui na região. E ainda assim acontece de eu ser a única mulher dentro de uma sala de reunião. E ainda ter que ouvir, a gente podia sair para tomar uma cervejinha mais tarde, sabe? Coisas assim. Então, como cientista, eu nunca tive problema, nenhum tipo de problema por ser mulher, mas nessa área de inovação foi e é ainda uma coisa bem complicada. Cargos, né, que deveria ser ocupado por mim, pela minha expertise, só homens ocupam, homens que muitas vezes não têm, né, a qualificação que deveria ter para o cargo. E aqui a gente vê esse machismo, cargos altos, sempre homens, mesmo hoje com mulher, né, sendo reitora, ainda tem esse perfil machista. Como é que você enxerga, Fernanda, o impacto da mulher dentro desse contexto de inovação? O que você acha que a presença da mulher dentro desse universo de inovação ela acaba impactando? Para ser bem honesta, eu tenho me questionado muito a respeito disso, sabe? Porque parece que, assim, essa é uma área masculina, sendo que ela nunca foi masculina, mas ela é uma área masculina porque normalmente quem tem poder são os homens, quem tem dinheiro são os homens, não são as mulheres. Mesmo quando tem mulher envolvida, é estranho, sabe? Tu vê o tipo de relação inferior que eu vejo, inferiorizado, do papel da mulher. E parece assim que a mulher ela é para o pós-festa, sabe? Ela não é para fazer negócio com você, ela é para o pós-festa. É uma coisa muito estranha. E você, pelo que você está me dizendo, existe uma falta de representatividade das mulheres ainda nesse campo de inovação. Muito, e as mulheres que estão nisso, elas são toda hora medidas. Medidas se tem qualificação para isso, se ela é boa para isso. A medida para ser uma mulher na área de inovação é muito maior do que se você for um homem, sabe? Sabe aquela história assim, eu gosto de Star Wars, se eu for mulher, me pedem todos os nomes, dos caracteres, não sei o quê. Sabe aquela história? Eu gosto de videogame. Então tu conhece isso, aquilo, mas se for homem, não vai fazer isso. É a mesma coisa. É assim que eu vejo, pelo menos.
E essa falta de representatividade, o que você percebe que acaba impactando, por exemplo, inclusive nas tuas relações mesmo, né? Se nós tivéssemos um número maior de mulheres, qual que é o impacto que você enxerga que nós teríamos, né? Porque aí a questão também não é só a questão do número, mas ainda a condição em que as mulheres se colocam dentro muito, desse sabe, universo. aquela coisa da reciprocidade. Fernanda, cortou aqui. Cortou um pouco. Tá. Eu não ouvi o que você falou. Você pode repetir? O que eu quero dizer assim, qual que é o impacto que você enxerga das mulheres ainda serem minorias nesse campo da inovação científica e o que você entende, inclusive, dessas poucas mulheres que ainda atuam, você vê que tem posturas ali que precisam ter paradigmas quebrados, né? Como é que você enxerga essa situação? Na verdade, assim, esse é um questionamento que eu tenho feito nas últimas semanas, tá? Eu ainda não consegui construir de verdade uma tese a respeito desse assunto, que é uma coisa que eu tenho questionado muito. E parece, assim, que investimento, tá? Me parece, eu não vou dizer que é ou não é, mas parece que investimento, quando é mulher, é mais difícil do que quando é o homem, mesmo que o negócio seja bom. Mas isso é uma coisa que eu tenho acompanhado agora, tá? Não, como eu te falei, faz muito pouco tempo que eu estou fazendo esse questionamento. Eu olho assim, se tu for olhar empreendimentos de mulheres, é um absurdo tu ter que celebrar que é uma mulher na presidência, tipo o Magazine Luiza ou a Nubank, sabe? E tu vai ver, são 2 casos numa fração de milhares de casos que são masculinos. Então, parece assim que por ser mulher tu é incapaz. Às vezes eu olho e me parece que para o mercado é mais ou menos isso. Porque como você é mulher, você não tem capacidade de levar à frente. Aí depois, quando você é dura, tá de TPM, não sei o quê, sabe? É uma coisa estranha que eu nunca tinha sentido. Você nunca tinha sentido isso dentro do universo da ciência. Você entende que, enquanto cientista, o espaço ele é muito maior. A questão da equivalência e da igualdade, ela é pautada pela competência do cientista, por aquilo que ele é capaz de desenvolver dentro das linhas de pesquisa dele. Então, dentro do campo da ciência, você entende que existe uma igualdade, que existe essa coisa da questão de gênero, ou mesmo quando você fala de questão racial, ou na questão de deficiência, algum tipo de deficiência física, você entende que no campo da ciência, então, existe um contexto um pouco mais igualitário. Não. Né? Não? Não. Se você pegar, por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, tá. A população aqui nessa região é basicamente indígena, tá? São descendentes indígenas, então a cor de pele é mais escura, mas você não vê essa representatividade dentro da universidade. Eu, pelo menos, não consigo ver assim. Tá. Deficiente, eu conheço só técnico, professor não. Tá? E já sofri também machismo dentro de pós-graduação. Na graduação eu nunca tive problema, mas na pós-graduação, em uma área de engenharia que é dita masculina, né, prioritariamente masculina, eu já fui várias vezes, tá, vítima de machismo, várias, não foi uma só. Aqui é uma área extremamente machista,
o Nordeste é extremamente machista. Então, você já tem essa premissa. Eu não sei te falar em termos raciais como que é, porque a gente não tem uma expressividade negra aqui. Todo mundo é com a pele mais escura, mas fazem de conta que eles são tudo branco, tá? Então, por exemplo, eu não sou branca. Eu não sou branca. Não dá para me dizer que eu sou branca. Não sou branca. Meu pai não é branco, como é que eu vou ser branca? Aí todo mundo olha e diz, ai, tu é clarinha, tu é moreninha, tentando diminuir a minha cor. E isso acontece direto aqui nas relações. Então é meio estranho isso. Mas eu também nunca tinha tido problema por causa da minha cor, propriamente dito, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, como profissional, sabe? Eu nunca tinha tido. Assim como nunca tinha tido de ser mulher. Aí, quando eu vim para o Nordeste, é que começou a ter muito essa coisa de ser mulher. Uhum. De ser mulher, de ser uma pessoa com afrodescendência, de estar dentro de um universo. Quando você pensa na questão das ciências em si, não, mas quando você está dentro desse universo acadêmico, né, enquanto professora, você teve essa experiência de sofrer algum tipo de assédio moral por conta da sua questão de gênero, né, por ser mulher, sim, enfim. E uma coisa curiosa, né, que você mencionou, é que quando você entra num universo de inovação, e aí fica, para ficar um pouco mais claro para quem nos ouve, né? Você, Fernanda, começou a trabalhar com uma quebra de paradigmas com os teus alunos, né? A tua proposta foi fazer com que projetos de ciência, projetos que eles tivessem desenvolvidos, se tornassem novos negócios, né? E dentro desse contexto do que hoje nós chamamos de inovação, né? Então, você mesmo, com base em trabalhos que você desenvolveu científicos, você tem hoje as suas startups, né? Então, quando você sai principalmente quando você se encontra num contexto em que você é altamente capacitada, né, até mais do que outros homens, mas quando você está dentro de universos que são predominantemente masculinos, numa condição de ser tutora, de ser professora dessas pessoas, ou quando você se coloca numa posição de empreendedora no universo de inovação, você enxerga que uma série de questões de diversidade, elas acabam não sendo concretas, né? Porque cai um pouco naquele conceito de que nós temos um processo de inclusão. Sim, há um processo de inclusão. Você, aspas, né? Você é incluído no sentido de dizer, olha, essa universidade ou esse grupo de empresas de startup tem mulheres numa posição de comando, né? Tem mulheres como professora de mestrado, de doutorado, enfim, né? Mas essa inclusão, ela é meio ficta, porque no final não existe um tratamento igualitário, não existe isso, né? Pelo que você tem colocado, assim, nós somos convidados para a festa, mas não convidados para dançar, e para entrar nessa pista de dança, onde todos estão ali, você realmente tem que fazer isso meio que à força, né? E meio que, não diria nem meio, né? Mas você tem que fazer isso à força e tentando quebrar uma série de paradigmas e estigmas que existem dentro desse contexto, né? Então, eu não sei se eu entendi de forma adequada, assim, não, é isso aí, exatamente isso. Então, na verdade, essa questão toda de diversidade que se discute atualmente,
ela é algo que precisa realmente ter um aprofundamento no assunto, precisa ter ações práticas, né, para provocar essa mudança, não só no contexto da discussão, porque o que você observa no mercado, de uma forma geral, é que sempre existem aí os simpósios, os seminários para discutir diversidade e inclusão. Você vê empresas que estão aí dentro dos seus SGs considerando essa prática de inclusão, de determinar cotas de mulheres ou de negros ou de deficientes físicos contratados dentro das empresas, mas o que você observa de uma forma geral é que o convite para dançar efetivamente, ele não existe. Né? Eles permitem que você seja inserido no meio, mas assim, não te abre as mesmas possibilidades que digamos assim, aquela coisa meio padrão, né, brasileira, o homem branco, com poder aquisitivo, enfim, ele acaba tendo mais oportunidades efetivamente do que as outras pessoas que se enquadrariam aí nesses grupos de minoria, que não são minorias, né, na verdade são as maiorias. A maioria, né? A minoria é só quanto às oportunidades que existem, né? E que são tratadas assim de forma ainda bem excludente, né? Bem excludente. E aí, quando nós pensamos nessa questão da inclusão, é muito curioso isso que você colocou. Eu conversei com uma outra pessoa essa semana também sobre a possibilidade de como é que ela enxergava essa questão de inclusão e tal. E é muito curioso que, além de você não ser incluído de forma devida, você ainda tem que vivenciar situações de assédio moral e assédio sexual. Né? Então, é muito curioso que essa questão é uma coisa que eu tenho refletido esses dias também. Eu não sei como é que você, dentro dessa sua reflexão, também pondera essa questão, mas me parece que não é só você falar de incluir, não é só você chamar para dançar, mas também tem a forma como é que esse convite acontece, né? Porque esse convite às vezes envolve situações de microagressões, né, vinculadas a assédio moral. Então, a pessoa não tem o direito de ficar indignada, porque se ela ficar indignada, uma mulher de TPM e tal, uma coisa que seria completamente aceita num comportamento masculino, ele acaba sendo tratado de uma outra forma se for uma mulher ou um negro se manifestando, é vitimismo, né? A pessoa está fazendo um comentário desse porque ela quer se colocar como vítima, enfim. E além disso, dentro desses convites, né, existe também a questão do assédio sexual, né? Aquela coisa do tipo, você não diria isso se eu fosse um homem, né? Esse convite não existiria se eu fosse um homem. Né? Agora, Fê, você colocou essa questão de que você parou para refletir. O que te provocou essa reflexão? Né? Você falou que é uma reflexão recente. O que fez você parar e refletir sobre essa condição, né? Da mulher dentro da ciência, da mulher dentro do meio acadêmico, da mulher dentro de um empreendedorismo, né? Porque a inovação, ela praticamente se pauta na questão do empreendedorismo. O que fez você parar para refletir? O que foi esse divisor de águas para você? Na verdade, assim, eu tive uma depressão bem forte, fiquei praticamente 2 anos afastada e voltei para a universidade esse ano. E aí eu comecei a me deparar com questões do porquê que eu adoeci, né? Aí tu começa a identificar padrões que aconteceram no passado e que estão se repetindo agora. E você vai vendo, não, eu não quero isso para mim. Porque você começa a lutar, e isso te desgasta horrores.
você está todo dia brigando para ter aquele espaço. E foram 6 anos de briga, sabe? Foram 6 anos. Então, todo dia, era praticamente todo dia tendo problemas, porque eu era mulher. E as pessoas, às vezes, olhavam e parecia que estava falando com uma criança, não com uma adulta com doutorado, homens, né? Às vezes eu me sentia assim, como se eu estivesse num berçário e um homem estivesse tentando fazer uma explicação para mim. E isso vai te cansando muito. E desde que eu voltei a trabalhar, na verdade, eu tenho revisto essas questões acontecendo. E aí você precisa decidir se vai lutar de novo, sabendo o que pode acontecer, ou se vai passar por cima e lutar uma batalha de cada vez, e não a guerra toda, sabe? Você tem que escolher a sua batalha. E aí eu decidi que eu escolhi a minha batalha, que vai ser a minha empresa, fazer ela crescer, fazer ela dar frutos, e depois eu parto para outra batalha. Então, eu tenho aberto mão de coisas que eu certamente brigaria pela minha saúde mental. Quais foram esses gatilhos, Fê, que você acha que você acha não, que você constatou que geraram esse tipo de problema em você? Quais foram esses gatilhos, assim, o que foram essas coisas, porque assim, partindo até da minha experiência profissional, eu entendo o que você diz, porque você precisa constantemente estar provando que você é tão competente, não é nem mais competente, porque muitas vezes nós somos mais qualificadas, temos mais vivência, mais experiência e tal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você vê que você precisa ser 3 vezes mais superior a um homem para dizer que vocês estão num pé de igualdade, né? Então, assim, eu já passei por isso dentro da minha experiência profissional. Eu imagino que seja uma situação muito similar a essa que você tá colocando, né? Então, o que foram? Você consegue compartilhar alguma coisa disso que foram as suas batalhas? Pontuar quais foram essas situações em que você fala assim, peraí, ok, eu estou dentro de um meio acadêmico, eu estou dentro de um meio científico, eu estou dentro de um contexto de empreendimento, de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo eu tenho essas sensações, e que eu imagino que não seja uma coisa exclusiva sua, eu imagino que você deva ter visto outras mulheres também, porque queira ou não, a nossa, conhecendo você, eu sei o quanto você tem sororidade em relação às outras mulheres, né? Eu imagino que a dor de outras mulheres também tenham sido fatores que pesaram nesse contexto também, né? De você olhar uma situação como uma pessoa que seja uma colega sua de trabalho, ou que seja uma aluna, enfim, de você começar a olhar todo esse contexto e eu sei que absorver e tentar lutar por algo maior, porque eu sei que você é uma pessoa que luta por coisas grandes, né? Você pode falar um pouquinho disso, Fê? Tá. Eu sou professora numa pós-graduação profissionalizante de inovação, chamado Profinit, que é nacional, tá? Eles não me colocaram no corpo que seria o fixo. Eu sou a mais qualificada, eu tinha pontuação, tudo, e eu não estava com os principais, tá? Aí foi o primeiro questionamento que eu fiz. Daí o coordenador, que inclusive ele pediu para sair agora, ele olhou e disse, não, Fernanda, na época você tinha mais do que pontuação, tua pontuação estava acima da média. Aí eu disse, pois é, tá aí o que eu tanto falo. Daí sei que eu entrei lá. Só que logo que eu entrei, eu voltei, né? Começaram a falar uns absurdos e eu disse que não era assim. E aí eles começaram a me tratar mal e eu disse que era machismo e aí o nível mudou.
sabe? A galera começou a baixar a bola. E eles comparam, por exemplo, o trabalho de um colega meu que escreveu 15 patentes com 15 anos de experiência, tá? Como é que são essas patentes que foram 15? Eles mudaram um composto e fizeram 15, que é o que eu chamo de patente salame, que podia estar tudo numa só, e fizeram um salame, cortou em pedacinhos para ter mais número. E aí coloca um número de pessoas assim absurdo lá dentro, que nem participou da coisa, mas colocam para ter nome, para ter currículo, sabe? Aquela coisa. Uhum. E que o cara nunca escreveu uma patente na vida, porque não foi ele que escreveu a patente. Sendo que eu sou uma das referências hoje nacional de escrita de patente. E foi muito estranho me comparar 15 anos de profissão com 15 patentes salame. Entende? Que tu sabe que a criatura não entende porcaria nenhuma daquilo que está aprendendo, que só tem o nome lá nessas patentes porque fizeram esse salame, que era para ser uma só. Ele nunca escreveu outra patente, nunca nada, sabe? E me compararam àquela pessoa, e eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, sabe? E aí é muito estranho você passar por uma situação dessas, que você tem reconhecimento fora daqui, mas que aqui te colocam abaixo do pé do cachorro, sabe? É muito estranho para mim. E eu tinha passado por uma situação parecida um pouco antes. O que tu roubou? Ai, minha cadela roubou alguma coisa. Eu tinha passado um pouco antes de surtar, né? Que eu digo, de entrar na depressão mesmo e pedir para dar um tempo. Numa outra pós-graduação, eu sou a única professora dentro da universidade que dá uma disciplina. E todos os alunos do meu curso tiravam primeiro lugar quando iam para essa pós-graduação da engenharia. Por quê? Porque eles tinham essa disciplina, uma coisa básica. E eu era a docente dessa disciplina que ia ser dada, e o cara resolveu tirar meu nome, e eu disse, escuta, mas eu sempre fui a profissional que dava essa disciplina. Não, tu não tem competência, tu é da biotecnologia. E eu disse, como é? Uma doutora em biotecnologia pela USP? Aí eu disse, mas eu sou a única aqui dentro que dá essa disciplina? Não, tu não sabe nada disso. Eu saí dessa pós-graduação depois disso. Mas esse é o tipo de coisa que acontece comigo com certa frequência. E aí você fica, porra, não cara. Só com você, com outras mulheres que também vivenciam essa mesma experiência que você. Sim. Ainda que sejam poucas, ainda que vocês sejam uma minoria. Digamos que de 100 homens, vocês são o quê? 90 mulheres? 90%? Não, as universidades hoje estão com um número maior de mulheres do que de homens, mas determinadas áreas ainda são prioritariamente masculinas. Por exemplo, no meu curso, que é a biotecnologia, nós temos muito mais mulheres que homens. Na ecologia, se não for mais mulher que homem, tá pau a pau, tá? Na medicina também eu acho que tem mais mulher do que homem, mas ainda assim os homens tratam as mulheres desta forma. Por exemplo, na medicina veterinária tem uma professora que ela é encrenqueira e tudo mais, mas ela não tem apoio, tem duas, na verdade, tá? Elas não têm apoio de porcaria nenhuma e elas se transformaram, talvez, nessas pessoas não quistas, tá? Exatamente por isso. Você vai ficando cada vez mais intolerante e intolerável, cara. Porque você já sabe como a coisa funciona. E não tem outra forma de ser para que você consiga abrir esse espaço, né? É tudo na base da guerra, é tudo na base do grito.
é uma coisa que não é sã, não é. Tá. E nessa questão, e o empreendedorismo também te fez entrar nesse processo de reflexão também? As experiências que você teve dentro do empreendedorismo de inovação também impactaram esses gatilhos que você teve? Na verdade, assim, eu não tenho muita certeza de algumas coisas ainda, sabe? De coisas que eu passei e tal. Eu não tenho muita certeza. É muito difícil para você conseguir analisar o que já passou, para você saber o que realmente aquilo significou, sabe? Às vezes é muito difícil, e às vezes você trazer à tona certas questões também são difíceis. Já aconteceu o assédio em São Paulo, quando eu morava, mas nunca tive grandes problemas, tá? Talvez eu não passe por tantas situações difíceis na inovação, exatamente porque eu não estou no miolo da coisa. Porque em São Paulo, se eu tivesse, eu estaria no miolo. E ali eu tenho certeza que acontecem de mulheres desistirem de inovar por causa disso. Eu já tenho alguns relatos, e na verdade, foi isso que me fez pensar essas últimas semanas, tá? Foram relatos de mulheres que passaram por situações bastante complicadas e que me fez rever algumas coisas de passado e de presente, né? Para reavaliar posicionamento. Mas eu não posso dizer assim, eu hoje tive. Não. E o que você pode compartilhar dessas experiências que essas mulheres tiveram? O que te chocou quando você tomou conhecimento disso e falou, não, peraí, eu preciso rever, inclusive, a minha forma de atuação dentro desse segmento? Na verdade, assim, tem um relato que ele é de 2016, na época eu sei que me chocou muito, mas eu relembrei ele quando deu aquela matéria do Intercept, que o PagSeguro roubou uma empresa de um negro favelado. Não sei se tu viu isso. Não vi. Depois conta um pouquinho aí da história. Que é o Fábio. Quando eu li aquela história do Fábio, eu disse, gente, eu lembrei dessa menina lá de 2016, fui atrás, encontrei a menina, e ela hoje, para você ter uma ideia, ela não quer falar a respeito, de tão traumatizada que ela ficou, ela não quer falar a respeito, tá? O relato dela é tão forte, que você se questiona de tantas coisas, cara, sabe? De tu estar conversando com o cara a respeito de sistemas, de inovação, disso, daquilo, e o cara passando a mão na tua perna. Entende? Uhum. Então, assim, para mim, aquilo ali foi meio pesado relembrar e colocar hoje junto com tudo que está acontecendo com várias empresas, que não é de hoje que acontece, mas que agora se está falando a respeito. Na verdade, eu acho que é muito mais isso. Precisa ser falado. Precisa ser discutido. Precisa ser discutida a questão da diversidade, da inclusão e como é que essa inclusão tem sido feita, né? Porque o respeito. Porque pelo que você está colocando, essa inclusão ela existe, mas é uma inclusão que ela tem um propósito divergente daquilo que deveria ter, né? E sem a seriedade e o respeito que cada situação exigiria. Você pode falar um pouco dessa história do Fábio, do que você leu a respeito dessa história? O Fábio, ele fez uma empresa, a Trilix, algo assim, e negociou com a PagSeguro para vender a empresa. E aí, quando eles negociaram, fizeram lá um valor X,
ele começou a passar, né, todas as informações e tal. O PagSeguro incorporou todos os dados da empresa e não pagou o cara, dizendo que depois que ele que estava difamando a empresa, que, entre outras coisas, eles fizeram um contrato do tipo assim, eu vou pegar, e daí no ano 2020, 2021, se a gente tiver lucro, te paga. E aí um cara que não tem um advogado não viu as entrelinhas, né? E eles estão segurando esses 2 anos para não pagar o cara. É isso que está acontecendo. Então, você vê que essa questão também da inclusão, existe também uma situação de risco quando você fala da inclusão, porque o lado incluído, ele também pode não ter todos os subsídios necessários para que essa inclusão seja feita de maneira adequada, ou seja, você pega uma pessoa que é um negro da periferia, que tem uma capacidade brilhante de desenvolver uma tecnologia, ele desenvolve essa tecnologia, mas ele não tem outro nível de conhecimento que é necessário para empreender, né? Então, e talvez também não tenha o suporte necessário para fazer com que isso, com que toda essa parte negociável, ela seja uma relação de ganha-ganho para todos os lados. Então, se você tiver alguém que tem uma estrutura um pouco melhor, essa inclusão, na verdade, ela pode até representar um risco, porque sim, ele foi incluído dentro desse processo, só que a inclusão dele acabou representando um prejuízo, né? Exatamente porque o cara faliu, entrou em depressão, teve gente que se solidarizou e os processos dele só estão correndo por causa desses advogados que se solidarizaram com a história, tá? Porque ele não tinha como pagar. Entendi. Agora, esse caso de 2016, todo esse trauma que foi gerado nessa moça, né, que é uma empreendedora no segmento de inovação, isso foi vinculado a assédio sexual, foi vinculado a assédio moral, ela sofreu algum tipo de prejuízo, como o Fábio também? Como é que foi essa questão? Foi assédio sexual. Assédio sexual. De, assim, tentar mesmo o negócio, só não aconteceu por sorte. E a empresa dela, o que ela fez com a empresa dela? O que ela acabou fazendo com a empresa dela? Caiu fora. Largou e caiu fora. Ela vendeu a parte dela? O que ela fez? Ela não fala, ela não quer saber, ela assim, olha, cortou da vida dela. Então, quando nós pensamos nessa questão da inclusão, existe uma série de coisas que precisam ser levadas em conta, né? Porque não é só a questão de você incluir, convidar para dançar, enfim, é também a forma como essa dança acontece, né? Sim. Uma dança que acontece com assédio, uma dança que assim, acontece com danos para outra parte, enfim. Assim, roubo de ideias é o mais comum, para tu ter uma ideia, tá? A pessoa leva assim, vamos conversar sobre não sei o quê, ou se não, fazem aqueles negócios de inovação aberta, né? Mande sua ideia. Aí as pessoas dão vários detalhes da ideia e depois a ideia aparece no mercado. Ou seja, eu dei ideia para o outro ficar rico. Entendi. Entendeu? Isso é o mais comum. Ou se não, te chamam para conversar, faz uma reunião e tudo, aí tu leva o negócio que você quer fazer e tal, dá a ideia, né, com detalhes, e daqui a pouco a empresa colocou no mercado também, mas você não tinha nenhum tipo de vínculo, eles levam embora. Entendi. Roubo de ideias é muito comum. Muito comum. Fê, e assim, quando você começa a pensar no impacto social que isso tudo gera, né, você vê que
uma série de ideias que poderiam ser colocadas a favor dessas minorias, elas acabam não sendo implementadas exatamente porque essas minorias acabam desistindo de seguir adiante, né? Empreender na área de inovação, ela é muito difícil. Por si só, já é um caminho difícil, tá? E quando você pega pessoas menos favorecidas, ele se torna pior por diversas razões. Uma delas é por falta de preparo e conhecimento do sistema, tá? Então, qualquer coisa que você fizer, porque assim, quando tu vê uma empresa interessada em ti, por exemplo, tu imagina, nossa, ela me viu. Fica todo feliz e vai lá e abre o bocão. Assina tudo que eles quiserem, faz tudo que eles quiserem, por quê? Porque tu acha que eles te viram. E, na verdade, eles não te viram. Eles viram uma oportunidade. Não é você, é a oportunidade. Tá? E aí, quando eles olham a oportunidade, eles caracterizam aquela coisa, vamos fazer dinheiro, ponto. Não é incluir, é fazer dinheiro, você entende? O discurso de inclusão, ele é muito bonito na teoria, mas na prática, pelo menos de inovação, você não vê tanto. Não é ganha-ganha. É eu ganho, tu te ferra. Entendi. Principalmente com grandes corporações. Entendi. E aí a pessoa que é menos favorecida, você acha que está preparado para isso? Não. Ele vai para uma reunião de coração aberto. Ele vai lá para dar tudo dele, o melhor dele. Já que me viu, deixa eu te mostrar que eu tenho capacidade. E a pessoa vai com maior boa vontade, o melhor intuito do mundo, e, na verdade, não é bem assim. Entendi. Fê, e assim, quais são suas conclusões, então, quando você pensa em diversidade e inclusão? Porque... Eu acho muito bonito na teoria, mas eu não vejo a prática acontecendo. Uma coisa que tu me perguntou assim, professores negros. Cara, eu me lembro só de 2 ali na UFERSA. Talvez tenha mais, tá? Mas negro que se caracterize como negro, se posicione como negro, entende? Eu só lembro de 2. Num universo de quantos professores? Mais de 300. Nossa. Entendeu? Lá na USP, eu não lembro de ter professor negro. Na URGS, eu não lembro de ter professor negro. Nas épocas que eu estava, entendeu? Eu não lembro de me relacionar com professores negros. E como colegas, eu só consigo lembrar desses 2. Então, é por isso que eu falo, a teoria é linda, mas na prática você não vê a coisa acontecer. E o que você imagina, Fê, com base nessa tua experiência, o que você enxerga como ações que são necessárias, né? Porque quando a gente começa a pensar nessa falta de inclusão, você começa a ver que existem vários impactos sociais, né? Porque, em primeiro lugar, os alunos, eles não têm representatividade, né? Quando você estuda e você vê uma mulher como uma reitora, como uma coordenadora de um curso, como uma professora sua dentro do curso, quando você vê um negro com essas posições, quando você vê um deficiente físico, quando você vê uma figura trans, um aluno, quando ele olha para isso, porque queira ou não, todas essas são referências para ele de representatividade, né? Então, assim, você já enxerga que um dos primeiros impactos é a questão da falta de representatividade, ou seja, de quem é aluno olhar e falar assim, poxa, mas o que eu posso pensar em matéria de futuro para mim, né? Será que eu vou ter que... quantas guerras eu vou ter que travar diariamente para conseguir galgar uma posição? E ainda assim, correr o risco de ser uma roleta russa para saber se eu vou aguentar esse impacto todo ou não.
Então, eu não sei se você concorda que um dos primeiros impactos seria a questão da falta de representatividade. Quando você fala, por exemplo, que você está dentro de um universo em que a maioria das pessoas são descendentes de indígenas, você também vê que ali, quando você priva essas pessoas de ter uma ascensão profissional, ou de ter um estudo aprimorado e tal, enfim, você também priva a sociedade de ter um olhar para as necessidades desses povos, né? Porque eles vão trazer também algo diferente, como a experiência do negro, da pessoa de mais baixa renda, a experiência da mulher, enfim, esses são pessoas também que a representatividade deles vai representar um povo que tem uma cultura diversa, inclusive da que nós temos, né? Então, você fecha possibilidades também de crescimento por não ter a oportunidade de compartilhar essas experiências, né? E aí, quando você olha na questão do impacto social, de não ter representatividade, de não ter espaço, você também começa a perceber que dificilmente essas pessoas vão conseguir fazer com que elas saiam de uma condição de baixa renda e se torne tenham pelo menos um padrão de classe média, né? Você não consegue ter uma elevação de padrão social, né? E fora todas essas questões de paradigmas aí que você colocou, né? Como é que você enxerga, Fê? De fato é isso que você vê com essa questão da falta de representatividade ou dessa inclusão tão banal que acaba acontecendo? Como é que queria você... colocar dois episódios aqui que eu lembrei agora. Há uns 2 anos atrás, um ex-colega meu da pós-graduação me mandou um artigo que apontava ele e um outro negro, tá, na área do direito, de altos cargos, tipo, os cargos mais altos só tinha 2 negros para dar o exemplo. Não tinha outros. Só ele e o Batista. Sabe, eu fiquei, gente, que horror! Foi uma coisa que me chocou muito. E a outra coisa, quando eu cheguei aqui em Mossoró, as mulheres faziam faculdade para conseguir bom casamento. Tá? A maior parte delas não ia para pós-graduação, para trabalho, para nada. Elas faziam a faculdade para ter maior chances de conseguir um bom marido. Então, aquela coisa de 1900 e bolinha que as mulheres iam para a faculdade para conseguir um bom casamento ainda aconteceu muito tempo aqui. E teve um episódio de uma das minhas primeiras turmas, ela casou, continuou a pós-graduação e tudo, e casou muito bem casada, como se diz na sociedade. O rapaz tinha um bom emprego, passou num concurso público de alto cargo, então, e ela teve uma menina. Quando ela teve essa menina, logo ali no primeiro ano ela se separou. E sabe por que ela separou? Não. Porque o pai era machista e não era o exemplo que ela queria dar à filha dela. E tu sabe onde é que ela aprendeu isso? Onde? Que ela podia ser mulher, que ela podia se sustentar, que ela podia criar filho sozinha, que ela podia... Esse empoderamento, eu desde o início fui batendo tecla por tecla para todas entenderem, porque as minhas turmas de biotech são basicamente mulheres, tá? Sempre 1 ou 2 homens, é raro eu ter um homem. E eu sempre falava, vocês são mulheres, vocês não precisam ficar se amarrando a casamento, vocês podem trabalhar, vocês podem tudo. E eu, assim, eu senti um misto de orgulho com preocupação, né, quando eu soube disso.
Ela saiu do casamento porque não queria ser esse exemplo para a filha dela. É foda, né? Muito. Muito forte, cara. É a questão do impacto, do impacto social, ou seja, você quebra um paradigma e dentro do contexto que você está falando, é uma questão cultural, né? Mais do que meramente um paradigma, uma questão cultural da região, da forma como elas foram educadas. E você criar uma ruptura disso é um processo muito, assim, muito radical e é muito forte, né? Porque você está falando aí de uma questão cultural que ela é secular, né? Eu não diria nem centenária, eu diria que é uma questão secular. Ou seja, você estuda, você é uma pessoa muito bem educada, porque você precisa ter um marido que vai ter uma qualificação profissional e acadêmica também elevada, e ele quer uma mulher que esteja no mesmo nível de conversa que ele. Né? Não na questão de desenvolvimento profissional, porque elas não pensam na questão não pensam na carreira, elas pensam exatamente nessa condição de ser mulher de alguém. É aquela coisa que eu ouvi recentemente e eu pensei que triste, né? Nesse momento eu até falo assim, que bom que eu sou solteira, porque ninguém nunca vai me apresentar como fulana de tal, essa fulana de tal, mulher de fulana de tal. Eu participei de um evento semana passada e eu fiquei assim, engraçado, muito, muito impactada, e a outra pessoa que estava do meu lado, uma mulher de 32 anos, se não me engano, ela tem, mas ela é bem jovem, né? Foi muito curioso que quando uma mulher foi apresentar essa mulher para outra pessoa, ela não identificou com a posição que ela ocupa. Olha, esta é fulana de tal, vice-coordenadora da área X. Ela falou, esta é fulana de tal, esposa do fulano de tal. E aquilo foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, é uma mulher diminuindo o valor da outra mulher. Não que ela tenha feito aquilo de caso pensado, óbvio que não. Mas veja que isso é uma coisa tão natural dentro daquele contexto delas, que para mim e para outra menina que não partilhamos dessas premissas, assim, foi um choque, porque uma olhou para a cara da outra. E assim, eu acho que o espanto foi tão grande que eu falei assim, olha, eu acho que você pensou a mesma coisa que eu, né? Falei, ainda bem que eu não sou esposa de ninguém, porque se alguém for me apresentar, vai ter que me apresentar só era fulana de tal lugar, com tal posição, ela está aqui por conta disso, né? Ela está aqui porque ela ocupa essa posição, ela está aqui porque ela tem esse X conhecimento, mas assim, foi tão assim, curioso isso, mas foi tão dolorido ouvir uma mulher brilhante, ela é inteligente, ela é culta, ela tem a profissão dela e tal, ela tem uma posição dentro daquele contexto que nós estávamos inseridos, para ser meramente colocada como, essa é a mulher do fulano de tal. Então, quer dizer, ele tem mais representatividade que ela, no contexto que nós estávamos inseridos, não. Né? Mas a outra a colocou dessa forma. E eu fico pensando aí, né, fazendo um contexto com fazendo uma analogia com essa questão que você colocou, né, pensando que a mulher se forma, estuda 4, 5 anos, né, da vida dela, dedicada, totalmente aquilo, e com emprego de horas e de energia e tal, para depois ser reduzida a simplesmente a mulher do fulano de tal. Ninguém nem vai mencionar que ela tem essa formação, enfim, né? É bastante curioso isso. E pensar que eu acho que ainda vai um longo tempo aí para quebrar esse paradigma, né? Mas aí você já deixou claro
com esse teu exemplo, o quão importante é o impacto social que isso acaba causando, né? De você empoderar outras mulheres, de você quebrar paradigmas, de você fazer com que essas mulheres se tornem mulheres autossustentáveis, digamos assim, pessoas independentes, porque de qualquer forma casamento é um risco, né? Você nunca sabe. Eu lembro que meu pai sempre dizia isso, né? Você tem que se preocupar em se formar, em ter sua carreira. Depois que você se formar e ter sua carreira, aí você se preocupa em namorar, casar e tal, enfim. Porque ele falava assim, porque por melhor que seja o seu casamento, você nunca sabe se você vai ficar viúva cedo ou se você vai se separar. E se você se separar, você vai saber se realmente você vai casar com um homem que tem integridade para manter os custos da criação de um filho, caso você venha a ter. Então, você vê que existe aí toda uma quebra de que é muito diferente da forma como essas mulheres são criadas, né? Mas veja todo o impacto que você causou, ou seja, o empoderamento, a autossuficiência, a independência e a preocupação dela em se desenvolver profissionalmente, até para poder ser uma referência diferente para a filha dela. Então, é um corte, né, e bastante profundo de uma sequência de fatos que ela achou que ela não queria mais para a filha dela, né? Uma sucessão de coisas que ela falou, eu não quero mais que a minha filha se enquadre nesse parâmetro de vida que eu fui enquadrada. Então veja o seu impacto, né, Fê, enquanto professora nesse sentido, né? Foi bem chocante para mim quando me passaram essa informação. Foi uma coisa assim, sabe? Que ao mesmo tempo que você entende que você foi um espelho, você também tem a responsabilidade, né? Será que vai dar tudo certo? Será que, né? Você tem medo também, cara. Será que eu fiz certo? Te juro que tu fica assim, sabe? Dá um frio na barriga. Mas eu acho que assim, já deu tudo certo, né? Eu acho que para ela ter tomado essa decisão é porque ela estava num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Ninguém que vive num relacionamento saudável vai pensar em sair daquela relação, né? Isso, na verdade, você vê que ganha outras dimensões, né? Essa questão da inclusão e da representatividade, porque ela se sente confiante olhando para você de que ela também pode realizar a carreira dela e que ela não é obrigada a conviver num relacionamento tóxico por uma questão de conveniência, porque queira ou não, é uma questão de conveniência, é uma questão de como eu vou ser vista pela sociedade. Então, dentro dessa sociedade patriarcal, ela acaba conseguindo romper esse vínculo de ser dependente de um homem, né? Ela consegue se enxergar como um indivíduo, né? Não meramente como uma parideira que vai ficar ali à sombra de um homem que nunca vai dar espaço para que ela, de fato, apareça como um ser humano, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Bom, Fê, eu agradeço a tua participação, queria, assim, que você deixasse aí as suas palavras finais para a turma que vai estar assistindo você. Tem um grupo aí de jovens jornalistas que vão estar trabalhando aí para impactar o futuro, e nós temos aí, temos os rapazes também que precisam ouvir essas experiências para saber quais são a forma como é que eles vão tratar essas colegas deles também no futuro. Quais são suas palavras finais, Fê? O que você quer deixar de mensagem para essa turma toda? E para quem vai nos assistir depois, né? Cara, você me pôs agora numa situação, eu não sei, assim, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma e ponto. Não interessa se é homem, mulher, negro, branco, amarelo, cor-de-rosa, sabe? Não existe isso, gente, é gente, ponto, cara, sabe? Porque mulher... criaram essas coisas. Tipo, a mulher é neurótica, né?
Tu sabe que o termo neurótico foi criado para as mulheres. Sabia disso? Para poder internar, né? Não quer mais, a mulher não tá obedecendo, tá enchendo o saco do cara, vai lá e interna, porque ela é Ele arruma neurótica. uma amante, né? Ele arruma uma amante, manda a mulher pra... Tá lá no psiquiátrico, né? Que antes era local de descarte de mulher que incomodava. E aí é mais ou menos por aí. Gente é gente, cara. Não existe isso. Não existe nada dessas coisas que enfiaram na cabeça da gente. Gente é gente, ponto. E a própria natureza, ela é diversa, né? Não existe nada na natureza que seja igual. Essa questão, às vezes a gente fala de quebra de paradigma, mas assim, tudo na natureza é igual, né? Você começa a olhar o mundo animal, você vê que ali as coisas, elas são igualitárias. As fêmeas escolhem com quem elas querem acasalar, elas não são obrigadas a acasalar, e os machos respeitam isso, né? Você vê isso na natureza. Você vê que todos nós somos tão diversos que ninguém tem a mesma digital. Você pode nascer trilhões de pessoas, a digital de todo mundo vai ser diferente, né? Mesmo então, entre gêmeos. Mesmo entre gêmeos, né? Então, assim, é muito surreal essa coisa de nós pensarmos, né, de que existem pessoas diferentes, porque diferentes todos nós somos, né? E é o que você colocou bem, é aceitar que é gente como a gente, né? É só isso, é assim que eu penso normalmente. Claro que a gente não pode se livrar completamente dos seus preconceitos, que às vezes aparece. Aí você tem que, né, rever seus conceitos. Mas às vezes acontece. A questão é que quando acontecer, você reconhecer e, né, virar o jogo. É isso aí. Fê, eu queria te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho, que eu sei que é um trabalho árduo, que é um trabalho difícil, tanto no meio acadêmico como nessa questão de inovação. Eu sei o quanto você tem trabalhado para quebrar paradigmas, né, dos teus alunos, para mostrar que trabalhos científicos podem sim virar oportunidade de negócios, não só um TCC de encerramento de curso, enfim. Então, eu acho que essa visão é bastante positiva, principalmente dentro do contexto econômico que hoje nós vivemos, né? Que pode ser que não tenha trabalho para todos, mas se as pessoas tiverem essa capacidade de empreender com base naquilo que elas têm talentos, os espaços aí acontecem. Então, Fê, parabenizar, te agradecer. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E eu quero que você esteja certa de que sempre vão ter mulheres como eu e outras aí que vão te assistir, que vão estar te apoiando, mesmo que te mandando boas vibrações. Obrigada, Fê, um super beijo. Obrigada.